Olá, aqui é o Nilo Guimarães e neste vídeo vou te explicar como aumentar a produtividade da equipe de engenharia, principalmente no projeto de máquinas e equipamentos. E o que me autoriza a falar disso com você? Primeiramente, o fato de ter implementado a ferramenta, a tecnologia CAD 3D SolidWorks durante 15 anos em centenas de empresas. Como revenda especializada em tecnologias para engenharia, conseguimos perceber os desafios enfrentados pelos clientes. E um desafio frequente era o longo e imprevisível tempo de desenvolvimento de produtos na engenharia. O segundo aspecto de minha experiência em aumento de produtividade vem do fato que desde 2011 eu estou trabalhando com softwares que medem a produtividade das pessoas nos computadores. É com base nessa experiência que posso afirmar para você que a produtividade pode ser aumentada em 5% ou mesmo mais de 10% em menos de 24 horas. Acompanhe este vídeo até o final e eu te explicarei como essa mágica ocorre. Para consolidar minhas ideias, busquei apoio em dois materiais. O primeiro deles é um estudo prático de como reduzir o tempo de desenvolvimento de máquinas de refrigeração. O Andrei Camargo fez um estudo interessante de mapeamento de fluxo de valor para redesenhar os processos da engenharia desta empresa de projeto de máquinas de refrigeração. E interessante que o mapeamento de fluxo de valor ele tende a transformar processos complexos, confusos, em processos mais ordenados, aumentando significativamente a eficiência, a efetividade da empresa. O fato também é que quem está acostumado com os processos atuais, quem está dentro da empresa, não enxerga facilmente os problemas. Este é o grande trunfo do consultor externo. Então logo ele chega na empresa e começa a perceber coisas que as pessoas da própria empresa não percebem no dia a dia. O segundo trabalho é do Renato Bergamo. Ele fez um estudo com 10 empresas de pequeno ou médio porte na área do projeto de máquinas agrícolas. Neste trabalho ele analisou o processo de desenvolvimento de máquinas agrícolas nas 10 empresas e confrontou com a teoria. Mas qual é o problema mesmo? O problema é a imprevisibilidade e atrasos nos projetos da engenharia. Dois impactos são em orçamentos e nas entregas. Por exemplo, quanto cobrar para um novo projeto especial? Se caro demais, não vende. Se barato demais, realiza prejuízo. Outra situação. Qual o prazo de entrega prometer por um novo projeto especial? Se demorado demais, não vende. Se curto demais, não cumpre o prometido, ficando sujeito a pesadas multas, ou pior ainda, correndo o risco de perder o cliente, além de arranhar a reputação da empresa e da equipe. Aqui nesta figura você vê que o tempo de engenharia é uma etapa significativa no lead time total, no desenvolvimento de projetos. A engenharia se comunica intensamente com outros departamentos, inclusive suprimentos, que deve providenciar os itens usados na produção. A engenharia se comunica de múltiplas formas, sendo as mais comuns apresentadas nesta figura. O CAD, 3D ou 2D, e-mail, ainda muito utilizado, Excel, a aplicação preferida da Microsoft pelos engenheiros, o papel, ainda existe, em alguns casos é justificável, o SI, que são sistemas internos da empresa, às vezes elas têm um sistema específico, e o Word para fluxo na forma de texto. Perceba que, com exceção do papel, que pode ser digitalizado, todas as informações circulam pelo computador. O papel ainda é muito utilizado, mas cada vez mais as informações circulam pelos computadores. Nesta imagem você pode observar quais as atividades que demandam mais tempo da engenharia. Repare que a elaboração dos desenhos de engenharia, essa primeira coluna aqui, consome a maior fatia de tempo. Se reduzirmos apenas este item, elaboração de desenhos, reduziremos a parte principal do consumo de tempo. Veja nessa outra imagem que os atrasos nos projetos de engenharia são frequentes. Estes atrasos podem e devem ser reduzidos. Questione-se: os atrasos são normais? Sim, porque normal é um conceito estatístico. Mas eles não podem ser aceitos. Veja que no mínimo 2/3 dos projetos especiais atrasam. Justamente as fases intermediárias dos projetos
é que consomem mais tempo e dinheiro. O processo de desenvolvimento de produtos tem 3 macrofases, sendo que a fase de detalhamento do projeto faz parte da macrofase de projetação. É importante destacar que a fase de projeto detalhado é relevante também em consumo de tempo, independentemente do tipo de produto sendo projetado. Você pode olhar aqui que em produtos originais ela é uma fase significativa, também em produtos aperfeiçoados e também no projeto de produtos adaptados. Ela sempre está presente, essa fase de projeto detalhado. Imagine criar cronogramas com grande nível de acerto, cronogramas que são respeitados rigorosamente. Quão melhores seriam as previsões de custos e entrega? Certamente muito melhores. Um gráfico de Gantt que realmente corresponde à realidade em termos de tempo e demais recursos utilizados. Atualmente você pode fazer gráficos de Gantt no MS Project ou no Gantt Project, que é gratuito e facílimo de usar. Mas mais importante que a ferramenta é a garantia que as previsões de tempo e recursos em cada etapa serão respeitadas. Temos que controlar mais precisamente o processo de desenvolvimento de projetos. Controle. Essa palavra é mal vista pelos brasileiros porque está associada à ditadura brasileira. É um termo pejorativo por conta disto. Mas controlar, afinal de contas, é ruim ou é bom? Depende. Se for para punir, é ruim. Mas se for para conscientizar, para desenvolver, é bom. Perceba que o controle está presente em todas as fases de um projeto. O controle permite reduzir inúmeros desperdícios. É preciso controlar prazos, custos e qualidade, principalmente. Em resumo, controle para melhorar e não para punir. Mostrarei para você uma maneira simples e eficaz de controlar as atividades de engenharia e reduzir os desperdícios. Vale lembrar que a construção dos automóveis passou das mãos dos artesãos para a produção em massa de Henry Ford, há um século. Na época existiam 500 artesãos construtores de carros somente nos Estados Unidos. A produção enxuta foi a segunda revolução na indústria automobilística, e ela começou com o sistema Toyota de produção no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Logo após a guerra, a Toyota desenvolveu o STP, Sistema Toyota de Produção, que é mais conhecido no Ocidente como Lean Manufacturing, ou produção enxuta. O sistema Lean ataca principalmente os desperdícios. A produção enxuta é um sistema complexo que precisa do comprometimento de todos para funcionar. Os 7 principais desperdícios que a manufatura enxuta reduz são estes. E nos últimos anos a ideia de reduzir desperdícios em escritórios criou o Lean Office, escritório enxuto. Nessa imagem você vê que os 7 desperdícios do Lean Manufacturing se desdobram em inúmeros desperdícios de um escritório de projetos de engenharia. A ferramenta que apresentarei para você hoje reduzirá principalmente os desperdícios de espera, agenda, controle e falta de foco. Costuma-se dizer que os processos de engenharia são invisíveis porque o principal produto é a informação. Sem ter visibilidade, o acompanhamento das atividades dos processos e a identificação de desperdícios são mais difíceis, comparado com uma fábrica. Visto que em uma fábrica ou em uma indústria, os desperdícios como estoque em processo ou refúgio saltam aos olhos literalmente. Você enxerga facilmente o acúmulo de chapas metálicas e outras peças na fábrica. A informação você não enxerga diretamente. Na continuação dessa outra imagem, você descobrirá como reduzir facilmente os desperdícios com fluxo irregular, ativos subutilizados e disciplina. A identificação dos desperdícios não é a única dificuldade. Muitas vezes métodos para aumentar a eficiência não são vistos com muita normalidade pelo pessoal da engenharia. A padronização, por exemplo, é um problema, pois os especialistas afirmam que é possível definir a maneira e o tempo exato para realizar qualquer tarefa repetitiva, sendo que as mesmas podem ser feitas de maneira mais segura e eficiente. O problema é que o engenheiro e o projetista tendem a acreditar que seu trabalho, ao contrário do funcionário da fábrica, não está vinculado a uma rotina diária, ou a qualquer tipo de padronização ou padrão pré-determinado. Com a técnica que irei te ensinar, sua engenharia reduzirá desperdícios independentemente da maneira que opere.
seja Make to Stock, Assembly to Order, Make to Order ou Engineering to Order. Finalmente, agora começa a segunda parte da minha apresentação. Nela você aprenderá como tangibilizar, como evidenciar os desperdícios que acontecem em sua empresa, inclusive na engenharia. Se você perguntar para os engenheiros e projetistas se acreditam ser produtivos, é provável que a maioria responda que sim, que são produtivos. O WorkTime tangibiliza com precisão e esforço zero os desperdícios na engenharia. Reduz custos com controles. Qual é a alternativa ao monitoramento automático das atividades? Perguntar para as pessoas os motivos dos atrasos da engenharia. Isso não é científico, com variabilidade grande, pois depende de cada pessoa. Diferentemente dos desperdícios no chão de fábrica, que lidam com materiais, os desperdícios com informações precisam dessa tangibilização do WorkTime para serem percebidos. Diga não às caixas pretas na engenharia. O que são estoques na engenharia? Pode-se defini-lo como os desenhos produzidos e parados por dias nos computadores à espera de alguma análise? O que são os defeitos? Retrabalhos e dados incorretos registrados? Uma máquina parada ou a falta de matéria-prima em uma fábrica causa desperdício, e é visualizada imediatamente. Mas na engenharia as situações de desperdício não são percebidas imediatamente, lembre-se disto. O WorkTime monitora todas as atividades nos computadores e dessa forma auxilia a gestão de performance dos colaboradores. Na tabela é mostrado o exemplo de uma empresa com folha de pagamento de 5 milhões de reais. Assim, 1% do tempo da equipe custa 50 mil reais. Se estimarmos a redução de distrações nos computadores na ordem de 5% do tempo da equipe, estamos falando de uma economia anual da ordem de 250 mil reais. Não raro há empresas que conseguem reduzir em mais de 10% os desperdícios de tempo usando o WorkTime. O WorkTime monitorará atividades na internet, websites e URLs completas, softwares utilizados, tempo de uso e usuários, e projetos, documentos, aplicações e setores. Os engenheiros e projetistas também sofrem com as distrações da internet. Eu adoro o Facebook, mas sozinho ele representa 3% das perdas de tempo da internet. É 1/3 do tempo total de 9% que são as perdas de tempo totais na internet, segundo pesquisas. O WorkTime reduz essas perdas facilmente em 50%. Aqui apresento para você o triângulo das bermudas da produtividade. Esses três caras aqui, Gmail, Twitter e Facebook, acabam com a produtividade de muitas pessoas. Os softwares de engenharia são caros, geralmente custando mais de 5 mil dólares por licença, e às vezes custando mais de 50 mil dólares uma única licença. Por conta disso, se espera uma alta taxa de utilização dessas ferramentas para justificar o alto investimento nas mesmas. Além de auditar, o WorkTime pode bloquear aplicações e websites proibidos. Eles ficam em uma blacklist. O WorkTime ainda pode contabilizar o tempo utilizado em cada projeto, alterando de um projeto para outro, baseando-se nos softwares e documentos acessados. O rastreio preciso de login e logout de cada usuário em cada computador acontece o tempo todo. Ainda, se nenhum evento de mouse e teclado ocorrer em alguns minutos, significa que os projetos estão parados. Quando o computador voltar a ser utilizado, o tempo de projeto voltará a ser contabilizado. A alteração automática entre projetos é importante, porque dificilmente o projetista lembrará de fazer isso manualmente. Aqui você vê um dos dashboards obtidos com o WorkTime. Veja que no gráfico de pizza, os resultados aparecem agrupados por categorias. Não raro as redes sociais estão entre as primeiras. Aqui você também vê os usuários campeões no uso da internet, e o uso da internet hora a hora. As cores dessas janelas também colaboram para a identificação do que está bom e do que pode ser um excesso. As janelas em verde são questões ok, nesse exemplo o tempo total de uso dos computadores, login e logout. Em azul, questões gerais, como URLs e websites mais acessados, bem como as palavras e frases mais procuradas nos navegadores. Em amarelo, o que pode ou não ser um problema, que mostra os campeões de acesso à internet. E em vermelho, o que pode realmente tratar-se de problemas, que são campeões de acesso à internet para assuntos pessoais. Veja que foi novamente Olive nesse exemplo, em campeões de acesso a redes sociais. Ainda é mostrado em destaque aqui à direita
os websites pessoais mais acessados e as redes sociais mais acessadas. Vejam que o Facebook é sempre, ou quase sempre, o campeão. Nesta outra imagem, você vê a tela de acesso dos gestores. Na coluna da esquerda você percebe que os relatórios podem ser agendados. Na coluna da direita, veja como a consulta é simples. Você pode buscar as infos do banco de dados, selecionando o período de interesse, que é o intervalo de datas, bem como escolher outros filtros combinados como colaborador, website, etc. No topo você tem as opções de exportação, em HTML para distribuir esta exata visualização para um colega, ou exportar em CSV para depois usar tabelas e gráficos dinâmicos no Excel, por exemplo, e obter ainda mais informações do que acontece na engenharia. Os dashboards de softwares também mostram em verde as questões OK, e em azul as questões gerais. Em destaque aqui à direita os softwares mais utilizados. Na engenharia talvez a ferramenta CAD aparecesse entre as primeiras. Aqui ainda é mostrado o número de colaboradores logados hora a hora, e o tempo de atividade nos computadores também hora a hora. Estes dois gráficos dão insights interessantes. Por exemplo, às 4 e 5 horas da madrugada, pessoas logaram nos computadores, mas não trabalharam nos mesmos. Já às 6 da manhã, logaram e usaram os computadores. Talvez estes acessos na madrugada sejam suspeitos, uma vez que a riqueza da engenharia está nas infos que geram. É uma questão de segurança, portanto. É uma questão de segredos industriais. Já às 7 e 8 horas da manhã, logaram, mas utilizaram pouco os computadores. Talvez porque reuniões ocorram nas primeiras horas da manhã. Em amarelo aqui aparecem os servidores menos acessados. Isto pode ou não ser um problema. E aparece também os colaboradores com os computadores mais ociosos. Talvez o Jay, o primeiro da lista, participe de muitas atividades que dispensam o uso do computador. Mas talvez o Jay seja um projetista detalhista que precisa criar os desenhos 2D do equipamento para liberar para a produção. E ao invés de usar o software CAD no computador, está socializando demais com os colegas, provavelmente atrapalhando outras pessoas também. Aqui destaquei outra janela com os documentos mais acessados na Max 3D. Você pode configurar facilmente quantos itens você quer que apareçam. Neste caso, 15 itens. No exemplo, vejam que as caixas de entrada de e-mails foram as mais acessadas juntamente com o ERP, na caixa azul menor. O WorkTime possui inúmeros clientes no mundo todo, de todos os portes, e de várias áreas de atuação, inclusive na área de engenharia. No Brasil posso citar a Grendene e a Prefeitura de Bento Gonçalves. Nossa recomendação é que o WorkTime seja ferramenta de conscientização das pessoas. Por isso, destaco o PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. Esta conscientização permitirá que o engenheiro, que pensava ficar apenas 10 minutos por dia em redes sociais, saiba que fica em média 50 minutos por dia somente em redes sociais. Permitirá que o projetista, que pensa que seu computador fica ocioso apenas meia hora por dia, descubra que sua ociosidade média no computador é de 1h30 por dia. Esta tomada de consciência é o primeiro passo do método científico, que fala em observação, que aqui no PDCA é a identificação do problema. Você não pode esperar resolver um problema que nem ao menos sabe o que é. O segundo passo é questionar, analisar o problema individualmente com cada engenheiro e projetista. Após isso, podemos montar o PDI de cada pessoa, que é o plano de ação. Executamos o plano e verificamos os resultados. Se atingirmos as metas definidas no plano, podemos padronizar essas mudanças. Se ainda ficarmos aquém do desejado, poderemos replanejar o PDI. Insistimos no PDI para respeitar a individualidade de cada pessoa, mas também para evitar que o WorkTime seja usado como ferramenta coercitiva, no estilo de gestão de comando e controle. Defendemos a gestão no modelo situacional, que é flexível para se adaptar com cada pessoa. Neste modelo, ao usar o WorkTime para conscientizar as pessoas, a maioria delas, zelando por sua reputação profissional, irá aderir a novos hábitos que melhorarão seus índices no WorkTime. Como sou muito visual, resolvi colocar outras imagens do PDCA, uma ferramenta simples e bem aceita por engenheiros e projetistas. São formas diferentes de descrever o PDCA criada por Schuhart e disseminada por William Deming, que é o pai da qualidade. A principal dificuldade no uso do PDCA, na minha opinião,
é na coleta manual das informações a ser analisadas na etapa Check. Veja que o WorkTime resolve este problema uma vez que, além de coletar automaticamente os dados, cria os dashboards para facilitar as análises. Aqui uma descrição do PDCA do professor Vicente Falcone, que trouxe para o Brasil o conceito de gestão da qualidade total, ainda na década de 80. O professor Falcone escreveu diversos livros, e um que eu gosto muito é o do Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Cada imagem do PDCA ajuda na criação dos PDIs. E se você ainda acha que medir o tempo gasto em cada atividade profissional é desnecessário, veja o que diz Peter Drucker, o pai da administração. Essa edição de seu livro é mais recente, pois a primeira vez que ele afirmou isto foi em 1967. Eu nem havia nascido. No livro O Gerente Eficaz. Outras pessoas registram o uso do tempo em aplicativos de smartphones. Um deles é o guru brasileiro da produtividade, Seiichi Harata. Ele registra todo o consumo de tempo, e não só o tempo profissional, em aplicativos. Outro exemplo que você pode ler aqui é de Alfred Sloan. Neste caso, as secretárias de Alfred registravam as informações para ele. E quem foi Alfred Sloan? Foi o líder da GM por décadas, e superou a Ford devido aos seus métodos mais eficientes de gestão e administração. Escreveu o excelente livro My Years with General Motors, que segundo Bill Gates é provavelmente o melhor livro sobre negócios. Encerro este vídeo lembrando que somente podemos melhorar aquilo que podemos medir. Se quiser saber mais como o WorkTime pode ajudá-lo a aumentar a produtividade da sua empresa, clique no link abaixo deste vídeo. O WorkTime, obviamente, serve para ambientes de engenharia, mas para todo tipo de empresa que utilize o computador. Melhore seus processos, desenvolva as pessoas da equipe e tenha sucesso. Eu me despeço por aqui. Um forte abraço.